Pai amado, então coloca as palavras na sua boca. Pai amado, faz a tua vontade, o teu querer, porque está escrito, tanto querer quanto efetuar pertence ao Senhor. Então, meu Deus, seja louvado, seja agradecido, em nome de Jesus. Amém. Eu saúdo a igreja com a santa paz do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Louvado seja Deus. A Jesus a honra, a Jesus a glória, a Jesus o louvor. Glória a Deus. Por gentileza, abra sua Bíblia no livro do Apocalipse, capítulo de número 2, livro do Apocalipse, revelação de Jesus Cristo, capítulo de número 2, versículo 1 ao versículo de número 7. Glória a Jesus. Se você pode, por reverência, não perdendo os bons costumes e princípios, a palavra, se coloque de pé para fazermos menção, leitura do texto sagrado. Enquanto alguém procura, quero agradecer a Deus por essa rica oportunidade, agradecer a vida do pastor, tá bom? Todos os irmãos, Paulo Leão, presbítero Paulo Leão, que Deus continue te abençoando, te honrando. Meu tio Edinaldo está comigo aqui, e Deus abençoe a cada irmão em nome de Jesus. Tenha certeza que Deus, da parte de Jesus, Ele vai falar contigo. Versículo de número 1, Apocalipse capítulo 2, versículo de número 1. Ao anjo da igreja em Éfeso escreve estas coisas, diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas e que anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. Conheço as tuas obras, tanto o teu labor como a tua perseverança, e que não podes suportar homens maus, e que puseste à prova os que a si mesmos se declaram apóstolos e não são, e achaste-os mentirosos, e tens perseverança, suportaste provas por causa do meu nome, e não te deixaste esmurecer. Tenho, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, arrependa-te e volta à prática das primeiras obras. E se não, venho a ti e moverei o seu lugar do candeeiro, caso não te arrependas. Tens, contudo, ao teu favor que odeia as obras dos nicolaítas, as quais também eu odeio. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida que se encontra no paraíso de Deus. E você se senta glorificando ao nome poderoso de Jesus. A Jesus a honra, a Jesus a glória, a Jesus o louvor. A Bíblia diz no livro do Apocalipse, capítulo de número 5, nos últimos versículos, que os querubins, eles se prostram junto com os anciões, e eles vão falar a Jesus a glória pelo século dos séculos, a Jesus o louvor, a Deus a honra, a Deus a glória para todos sempre. Você está aqui por conta dele, você está aqui por causa dele, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Glória a Deus. Irmãos, João, o discípulo amado, quando estava na ilha de Pátimos, ele teve uma revelação da parte do Senhor, e ele foi arrebatado em espírito ao dia do Senhor. Aleluia. E ele viu o Senhor com os seus cabelos brancos, ele viu os seus olhos como chama de fogo, ele viu na sua mão 7 estrelas
e 7 candelabros. A Bíblia diz que essas 7 estrelas são 7 anjos, segundo o que Jesus ele revela para João. Ele diz que essas 7 estrelas que tem na mão, aleluia, de Jesus, são 7 anjos, e esses 7 candelabros de ouro são as 7 igrejas. Aleluia. E aí quando Jesus ele vai mandar a primeira carta para a primeira igreja, que é Éfeso, porque ele manda direcionado às igrejas da Ásia Menor, e ele manda 7 cartas. Essas 7 cartas, elas têm como objetivo exortar as igrejas para que elas pudessem melhorar na obra do Senhor, porque a Bíblia diz para a igreja de Laodiceia que o Senhor corrige a todos quanto Ele ama. Aleluia. Hebreus capítulo de número 13 vai dizer que se o Senhor não corrige, quer dizer que o filho é bastardo. E um bastardo é porque ele é rejeitado. Mas eu creio que Deus não está falando com rejeitado aqui nessa casa. Eu creio que não tem filho bastardo aqui nessa casa. Jesus ele está dizendo: o Senhor repreende a quem Ele ama. Glória. A Bíblia diz em 1 de João capítulo 4 que Deus ele é amor. A essência de Deus ele é amor. A Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira. Essa tal maneira, alguém encontra palavras ou tenta encontrar palavras para tentar explicar essa tal maneira que Deus amou. O apóstolo Paulo em Romanos capítulo 8, versículo 32 vai dizer: olha, esse amor que nada não pode separar a gente desse amor de Deus. Deus não poupou nem o seu próprio filho, por amor de nós, por amor da igreja. Ele não poupou o seu próprio filho. O filho estava gemendo. O filho disse: Pai, se possível, afasta de mim esse cálice, mas que todavia seja a sua vontade feita. Aleluia. A Bíblia diz que Deus ele não fez nada. Deus não enviou legião de anjos para poupar Jesus. Deus ele não mandou soldados para tirar Jesus da cruz. Deus ele não segurou a língua dos doutores da lei. Deus ele não segurou a língua dos judeus. Jesus teve que escutar tudo. Desce daí. Tu salvaste a muitos. Por que você não se salva a si mesmo? Jesus sentiu sede, dá-me de beber. E a Bíblia diz que os homens vão dar vinagre para o mestre. Nem água Deus permitiu que tivesse preparada naquela hora, porque ele tinha que tomar a minha e a sua coisa. Ele tinha que carregar, aleluia, o peso dos nossos pecados, das nossas enfermidades. Ele carregou até o fim. Deus não poupou nem o seu próprio filho, por amor a nós. Glória a Glória a Deus. Deus. Glória a Deus. Entenda que o Pai corrige a quem Ele ama. E qual é o objetivo da correção? O objetivo da correção é para que nós obedeça. Porque o pai corrige o filho para que ele venha entrar no caminho da obediência. Porque tudo que se planta, colhe. Quando você obedece, você tem bênção na Bíblia Sagrada. Aleluia. A obediência tem como consequência, como seu efeito, a bênção do Senhor. Deuteronômio 28. Se obedeceres a voz do Senhor teu Deus, se guardares os teus estatutos, os seus mandamentos, aleluia, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra. Bendito será o entrar, bendito será o sair. As bênçãos do Senhor te seguirão. Aleluia. Glória a Deus. Então a condição para o homem é obedecer. Aí alguém pode falar: mas esse versículo de Deuteronômio 28 é para a lei. Esse versículo, esse dito de Deus é para o povo hebreu, é para o povo de Israel. Só que Jesus Cristo ele chegou em Mateus 5
E ele disse o seguinte, ó, eu não vim revogar a lei, eu vim para cumprir a lei. Eu não vim para desfazer a lei, eu vim para cumprir a lei. E aí, tem gente que não está entendendo o mistério, o que Jesus veio fazer. Aí ele chegou lá no Sermão do Monte, e aí ele disse um negócio assim, olha, um novo mandamento eu vos dou, que amei uns aos outros, assim como eu vos amei, que amei o seu próximo como a ti mesmo. Então esse mandamento chamado amor, a Bíblia diz em Efésios, capítulo de número 3, versículo 14, para a gente olhar para Cristo, para que a gente possa compreender qual é a largura, qual é a profundidade, qual é a complexidade desse amor. Porque o segredo do amor está em Cristo. Olhai para o Cordeiro de Deus, porque só Ele te pode salvar. Olhai para o Cordeiro de Deus. Não mudou, continua a mesma coisa. A palavra não mudou, continua a mesma. Os homens mudaram. Foi cantado que Deus não mudou, mas os homens mudaram. A palavra não mudou, mas os homens a corromperam. O evangelho que está escrito continua o mesmo, mas os homens colocaram apetrechos, os homens colocaram amuletos, os homens colocaram enfeites, mas o evangelho ainda está escrito. E é por isso que Jesus vai olhar para a igreja de Éfeso e ele vai dizer, olha, arrependa-te. Glória a Deus. A palavra arrependimento significa conversão, mudança de direção. O carro está indo aqui direto, mas está no caminho errado. E aí Deus está dizendo, ó, volta para o altar, volta para o altar. Talvez você está querendo pular do altar, e Deus está dizendo, se converta, volta para o altar, volta para o altar. Labaraçúria. Deus! Mas eu estou olhando aqui para um monte de vaso que vai sair daqui cheio de azeite, vai sair daqui cheio do Espírito Santo. Primeiro, papai do céu, vê como é que está a estrutura do vaso, porque se o vaso estiver com alguma rachadura, se tiver com algum buraquinho, papai do céu não vai desperdiçar a porção que ele tem para você hoje. Então primeiro ele vai moldar esse vaso, ele vai ajustar esse vaso. Aleluia, glória a Deus. A Bíblia diz que Jesus ele fala, um novo mandamento eu vos dou, que amei uns aos outros, assim como a ti mesmo. Observa que é um mandamento. João 13, 34, está na Bíblia. E o mandamento é para ser descumprido? É para ser obedecido. Então, se obedecer, eu vou ter bênção decorrente da obediência. Se eu desobedecer, a Bíblia diz que há maldições por conta da desobediência. Porque o descumprimento do mandamento é transgressão do mandamento. E a transgressão do mandamento, a Bíblia diz que é pecado. E a Bíblia diz que o pecado ele tem um efeito. Qual é o efeito do pecado? O salário do pecado é a morte. O salário do primeiro pecado foi a morte que passou a todos os homens. Por consequência da morte, apareceu as doenças. Por consequência das doenças, apareceu a nudez do homem. Apareceu, aleluia, as enfermidades. Apareceu os problemas. Então entenda que tudo que você planta, você vai colher. Por isso Deus fala para você hoje, as palavras que eu te entrego é espírito e vida. Elas têm cumprimento. Deus coloca diante de ti, aleluia, a morte e a vida. Escolha a vida para que vivas, para que tenha bênção, em nome de Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus, Jesus.
Meu irmão, Jesus está voltando. Eu não vim aqui, aleluia, para fazer movimento. Eu vim aqui para mexer com a tua mente. Aleluia. A palavra do Senhor está dizendo que temos que obedecer o mandamento do amor. E como que iremos ser cheios desse amor? Olhando para Jesus de Nazaré. A Bíblia diz que Paulo, ele pregou tanto para essa igreja de Éfeso. Aleluia. A Bíblia diz, aleluia, que Paulo, ele orou por essa igreja. Ele ficou feliz por essa igreja, porque essa igreja estava crescendo no amor, ela estava sendo perseverante na tribulação, na provação, ela estava crescendo na fé, estava sendo espalhado no mundo agora, que essa igreja estava sendo exemplo. Aí Paulo falou: por esta causa eu me coloco de joelho, oh glória, aleluia, porque aleluia, temos que se alegrar e orar por quem está, aleluia, tendo sucesso na fé. Nós temos que orar e temos que se alegrar com a alegria, com a vitória dos nossos irmãos. Aleluia! A Bíblia diz que Paulo agora vai se alegrar, porque essa igreja estava crescendo no amor, mas ela caiu. Ela caiu desse amor em Jesus Cristo, que é o Todo-Poderoso, que é o Soberano. Paulo já tinha morrido nessa época, só João estava vivo. João vai receber a revelação, João vai enviar essas cartas, e ele vai enviar para a igreja de Éfeso. A igreja de Éfeso, ela era uma igreja que ela morria pelo nome de Jesus. Era uma igreja que perseverava. A igreja de Éfeso era uma igreja, aleluia, que não aceitava a falsidade. Tinha alguns ali que se diziam ser judeus e não eram. A igreja de Éfeso tinha alguns ali que tentavam trazer doutrina estranha, a doutrina da hipergraça, a doutrina da falsa graça. Mas a Bíblia diz que a igreja de Éfeso, ela odiava essa doutrina. Antes ela pregava o nome de Jesus, antes eles batalhavam pela fé, que uma vez por todas foi dada ao santo. A Bíblia diz que eles tinham perseverança, que eles reprovavam os falsos apóstolos, aqueles que vinham trazer fogo estranho, aqueles que vinham trazer fermento, aqueles que vinham trazer doutrinas que não estavam na palavra do Senhor. Outro evangelho. A Bíblia diz que eles odiavam as obras dos nicolaítas. Os nicolaítas, eles traziam uma doutrina em cima dos seus próprios pecados e desejos, porque todo líder apóstata vai defender o seu pecado de estimação, o seu pecado que ele gosta de cometer. Aí os nicolaítas estavam trazendo uma doutrina. Qual era a doutrina? Da imoralidade, da fornicação, do pecado de prostituição. E a regra deles, segundo o que eles pregavam, segundo o evangelho que eles pregavam, era: quanto mais você pecar, quanto mais você se prostituir, a graça de Deus te alcança. Eita, meu irmão, não é assim não. Não é assim não. Aí a Bíblia diz que a igreja de Éfeso começou a colocar esses irmãos à prova. Aleluia. Por quê? Porque a graça de Deus não é liberdade para a gente pecar. A graça de Deus não é liberdade para a gente adulterar. A graça de Deus não é liberdade para a gente viver na mentira. A graça de Deus é a capacitação para a gente vencer o pecado. Porque pela graça sois salvos. Porque pela graça sois salvos. A Bíblia diz que Paulo fala para Timóteo: fortifica-te na graça que há em Cristo. A Bíblia diz, aleluia, Pedro dizendo, segunda carta de Pedro, capítulo 3, versículo 18: crescei na graça, fortifica-te na graça. Segunda carta de Coríntios, capítulo 2, versículo 6: não desperdice a graça de Deus. O que a graça faz com o crente? Quando você vê aquela irmã cantando na autoridade, cantando na unção, a lágrima já não contém no seu olho. É a graça de Deus na vida dela. O que traz a graça para a vida do crente, irmão, é a humildade. A Bíblia diz que a soberba, aleluia, precede a queda, mas a humildade, aleluia, aleluia, precede a honra. Deus dá graça ao humilde, mas rejeita o soberbo. Quer graça de Deus na tua vida? Se humilha. Sujeitai-vos, pois, a Deus. Sujeitai-vos,
pois, a Deus, e o diabo vai fugir de vós. Glória a Deus. Observe que nós temos que se sujeitar a Deus. Como eu se sujeito a Deus? Aleluia, obedecendo, cumprindo o mandamento dele. A graça é capacitação, tanto para o ministério quanto para vencer ao pecado. É por isso que Hebreus capítulo 4, versículo de número 15: achegai-vos ao trono da graça, para que possais receber socorro em tempo oportuno. Qual é o tempo oportuno? Antes de pecar. Tem gente que só vai atrás da graça depois que pecou, depois que caiu, depois que errou. Por quê? Porque não tem uma vida de oração, não acessa o trono da graça. Mas a Bíblia diz, aleluia, no livro do Apocalipse capítulo 3, versículo 7: eu coloquei diante de ti uma porta aberta. A porta foi fechada no Éden, mas lá na cruz do Calvário Jesus abriu a porta. Aleluia, entra lá e pede graça, entra lá e se humilha, porque a Bíblia diz que ele concede graça ao humilde, ele concede graça ao humilhado. Se humilha nos pés do Cordeiro, porque você vai vencer, oh glória, a mentira, você vai vencer a pornografia, você vai vencer a masturbação, você vai vencer o adultério, você vai vencer, aleluia, o roubo, você vai vencer a corrupção, você vai vencer a injustiça, você vai ser um homem íntegro. Glória a Deus. Glória a Deus. Porque o que é graça? Graça é o caráter de Deus. Então, quando você recebe da graça genuína que está na palavra, você passa a ter a mente de Cristo. E aí, é por isso que o homem natural está boiando com o que eu estou pregando aqui. Porque o homem natural não compreende as coisas espirituais. Mas eu acredito que tem gente aqui que tem a mente de Cristo. Aleluia, que já está sendo tocado pela graça. E Deus está mudando de mente de crente aqui. Aleluia. Glória a Deus. Dói mais pura. Dói, mas tem propósito. Dói, mas Deus está levantando. Dói, mas Deus está fortificando. Dói, mas está pisando o pé agora sobre a rocha. Porque Jesus Cristo, ele disse: aquele que colocar essas palavras, olha, que vocês acabaram de ouvir agora, em prática, ouvir e colocar em prática, é o homem que edificou a sua casa sobre a rocha. Glória a Deus. Vem vento, vem calúnia, vem perseguição, vem luta no casamento, vem luta financeira, vem a espada, aleluia, mas essa casa não cai. Glória a Deus. Por que não cai? Porque está edificado na palavra. Por que não cai? Porque está obedecendo a palavra. E quem ouve e pratica, aleluia, a casa está firme, a casa não vai titubear na fé. Por isso Deus está dizendo para mim, aleluia, eu estou mudando o histórico de gente aqui neste lugar. Eu estou mudando a situação, o status de crente aqui neste lugar. Deus está querendo trabalhar em veste de crente aqui neste lugar. Deus está querendo mudar a situação financeira de crente aqui neste lugar. A Bíblia diz, aleluia, aleluia, que nós temos, aleluia, que ser imitadores de Deus. A Bíblia diz, aleluia, sede imitadores meus, assim como eu sou de Cristo. A Bíblia diz, Jesus dizendo, sedes perfeito, como é o vosso Pai Celeste. Deixa eu pregar para você, oh glória. Quando, aleluia, Jesus morreu na cruz, ele voltou novamente ao terceiro dia, e ele disse para os discípulos, ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Entenda que você, aleluia, não só recebeu, aleluia, um poder para você agir, você recebeu a terceira pessoa da Trindade. É Deus que habita em você. E Deus, aleluia, não faz uma obra pela metade. Deus faz uma obra para mudar o caráter. Aleluia, o gadareno que andava em prisão agora vai virar pregador do evangelho. A prostituta, aleluia, chamada Maria Madalena, que andava no prostíbulo, agora vai virar uma irmã, aleluia, do ciclo de oração. Vai ajudar, aleluia, na igreja do
Senhor, com as suas fazendas. A Bíblia, aleluia, fala que a samaritana, aleluia, que era envolvida no quarto, no quinto, no sexto casamento, agora vai receber uma palavra de Jesus, e ela vai se converter, e vai vir a pregadora do Evangelho, porque aonde o Evangelho chega, aonde o verdadeiro Evangelho chega, aonde o Nazareno chega, ele muda a história, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará, e a verdade vos libertará. O que muda não é a história da carochinha, o que não bassuia, o que muda, aleluia, não é conto de fábula, não é série de novela, não é série de Netflix, não é pregação motivacional. O que muda ainda é o Evangelho que confronta, o que muda ainda é o Evangelho que confronta. Deus está querendo mudar caráter, 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 caráter. Seja cheio, seja cheio, deixa o Espírito Santo te mudar. O Espírito Santo não é só para roubar, o Espírito Santo não é só para baixar, é para mudar o teu caráter. A Bíblia diz, aleluia, que é para você viver em novidade de vida, é para receber do novo. Deus tem coisa nova, Deus tem coisa nova. Vão olhar para você e vão ter que dizer: lá vai uma mulher de Deus, lá vai um homem de Deus. Nossa, Jesus existe mesmo, Jesus existe mesmo. Essa pessoa está mudada, está diferente. Urabacalabassunha, uribicalabasai. Deus já disse aqui na boca do pastor: é somente uma palavra, é somente uma palavra. Eu peço para você, feche teu olho, abre teu coração, feche teu olho, abre teu coração, tira todo pensamento negativo. Eu repreendo todo comichão nos ouvidos. A palavra vai entrar, a palavra vai entrar, a palavra vai entrar. Sumir, 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 sumir. Tem mudança, tem mudança, tem transformação. O oleiro está quebrando, está moldando, está transformando. E ele vai encher, e ele vai encher. Ele vai te levantar, ele vai te exaltar, ele vai te transformar. Glória a Deus! Aleluias! Glória a Deus! A Bíblia diz que o cordeiro, ele tem na sua mão 7 estrelas, que significam 7 anjos, mas ele tem 7 candelabros. E esses 7 candelabros é 7 igrejas. Esta igreja, a primeira é a igreja de Éfeso. Só que Jesus está dizendo: olha, se você não se arrepender, eu vou mudar o seu lugar do candelabro. Sabe por quê? Porque Jesus não aceita culto frio. É rebaixúdia. Porque quando ouvires a palavra do Senhor teu Deus, não endureçais o vosso coração. Porque se você recebe a palavra que vem do alto, ela te transforma, ela te transforma, ela te transforma. Tem muita gente que passou um tempo na igreja e deixou de praticar as primeiras obras, mas Deus está dizendo: volta ao primeiro amor, porque eu não aceito culto sem amor. A palavra até vem no teu coração, abençoa aquele irmão, libera o perdão para aquele teu parente, aleluia, ame aquele teu filho, mesmo que ele esteja em desobediência. Visite aquela tua mulher, ele para caia, ele para calabassunha, porque amor é isso. Jesus, ele disse: se o teu inimigo quiser andar contigo 1 milha, ande 2, ande 3, ande 4, se ele bater na face, tem a outra na calabassunha. Quer saber o que é amor? A Bíblia diz que Jesus serviu santa ceia para o Judas. O Judas lhe deu um beijinho na bochecha. Aí Jesus falou para ele: olha, por que me traz um beijo, meu amigo? Jesus chama o traidor de amigo. É porque ele está cumprindo aquilo que ele pregava. Ele está vivendo aquilo que ele pregava. O que ele pregava? Amai o seu próximo como a ti mesmo. Um novo mandamento eu vos dou. Esse mandamento você tem que obedecer. E quem está pregando e quem trouxe esse mandamento foi Jesus, que se levantou, o autor da vida, criador do céu e da terra. Ele falou: amai. E ele estava vivendo aquilo que ele pregava. É por isso que ele estava amando Judas. E quando ele estava, aleluia, com Judas, chegou, aleluia, Pedro, arrancou a orelha do Malco. O certo era: deixa o mal cair,
Mas Jesus, ele é a fonte do amor. Jesus, ele tem que viver aquilo que ele pregava. Aí ele vai pegar a orelha do cidadão que é inimigo e vai colar. Alabaçúria. Amor é isso. É esse amor que transcende, aleluia, o entendimento humano. Aleluia. Deus, aleluia, nos chamou em Mateus 16, versículo 24. Aquele que quer seguir após mim, renuncia a si mesmo. Renuncia a si mesmo. A vontade que vai dar é de dar um soco na cara do cidadão quando ele bater numa face. Mas Jesus está dizendo, aleluia, libera outra face. A vontade que vai dar é de abandonar quem te trair, quem te magoar, é de voltar para trás. Mas Jesus está dizendo, ande 1 milha, ande 2 milhas, ande 3 milhas. Quem viver esse mistério, a graça de Deus vai transbordar. Quanto mais você se humilha, quanto mais você se sujeita a Deus, quanto mais você se submete a Deus, você está dizendo para papai, pai, eu estou me humilhando, eu estou me humilhando. Aí papai do céu vai enchendo de azeite, aí ele vai enchendo de azeite. A Bíblia diz que o apóstolo Paulo, ele falou, passei por muitas perseguições, aleluia, passei por muitas tribulações, mas eu guardei o meu depósito. Peraí, que depósito é esse? É o depósito do Getsemane. Olha, quando o discípulo ele passa pela prensa, é quando o discípulo passa pela prova. Que prova é essa? Aleluia, Tiago capítulo 1, versículo 3. Nós temos que passar pela prova da nossa fé, para que a gente se apresente a Deus aprovado. É por isso que Paulo vai falar para Timóteo, procura apresentar-te a Deus aprovado. Então o crente também passa por prova. A Bíblia diz que o justo passa por muitas provações, mas de todas o Senhor livra. Enquanto você persevera nessa provação, nessa tribulação, Deus, aleluia, manda socorro. Deus, aleluia, manda socorro. Jesus rejeitou a oferta de Satanás. Jesus rejeitou, obedecer a Satanás. Jesus rejeitou todos os reinos do mundo que Satanás estava oferecendo. Jesus rejeitou tudo que Satanás estava oferecendo. A Bíblia diz que no final os anjos chegaram e serviu a Jesus. Tem, aleluia, recompensa. Tem recompensa. Deus vai encher vaso. Deus vai preparar vaso. Glória a Deus. Meus irmãos, o candelabro, que era as 7 igrejas, o candelabro no Antigo Testamento, ele estava dentro da Arca da Aliança. Ele estava ali junto com a Arca da Aliança, no Santo do Santo. Ali Deus recebia o culto. Ali Deus recebia aquilo que o sacerdote vinha trazer. O candelabro tinha que ser alimentado. Alimentado com o que, meu irmão? Com azeite. Quando eu produzo azeite, pastor, é quando eu passo pela prensa. Glória a Deus. O Pedrão, quando passou pelo Getsemane, Getsemane era lugar de prensa. Era onde os homens pegavam azeite e eles moíam azeite. Eles moíam azeite. Eles moíam azeitona, aliás. Eles moíam azeitona. Para quê? Para tirar dela o azeite, o óleo. Quando o Pedrão passou pelo Getsemane, já foi reprovado. Tirou a espada, já cortou a orelha do irmão. O Judas, que tinha ouvido a mensagem de Cristo igual Pedro, também foi reprovado no Getsemane. Deus está dizendo para mim e para você, procura apresentar-te aprovado. Porque o correto era não cortar a orelha de ninguém. O correto era, aleluia, não trair Jesus conforme Judas traiu. O Getsemane revelou, aleluia, como é que estava o ministério da pessoa. Porque tem coisas que tem que acontecer na sua vida também, crente, é para você se conhecer, não para Deus te conhecer. Porque Deus já tinha falado para Pedro, Pedro, você vai me negar 3 vezes, aleluia. Deus já tinha dito para Judas, vai Judas, faz o que tu tem que fazer. Porque Deus já te conhece, Jesus já te conhece, mas Ele permite você ser peneirado. Porque Jesus fala para Pedro, olha, Satanás reclamou e vai querer te peneirar como trigo, oh glória. Então Pedro vai ter que ser peneirado. E Deus permitiu e você ser peneirado. Não para Deus nos conhecer, mas para você se conhecer. Para você se conhecer. Para você se conhecer. Porque Pedro achava que se conhecia.
conhecia. Pedro disse: mestre, aleluia, eu vou contigo até a morte. Aí Jesus olhou para a cara dele e falou assim: não, Pedro, aleluia, antes que o galo cante, tu me negarás 3 vezes. Pedro falou: de modo nenhum. Pedro achava que se conhecia. Pedro, meus irmãos, tinha a síndrome do Romário. Sabe qual é a síndrome do Romário? Romário falou assim: ó, se eu não tiver nessa Copa, o Brasil não ganha. Se eu não tivesse no jogo, o Brasil não tinha ganhado. Romário em 94 estava se achando. Pedro se achava o cara. Pedro foi escolhido para ir lá para o Monte da Transfiguração. Pedro, quando Tiago e João estavam falando quem sentaria à direita e à esquerda, Pedro estava achando que era ele. Não, eu sou mais digno. O Pedro estava se achando a última bolacha do pacote, o pam-pam-panga. Aí ele disse: Senhor, se possível eu vou até a morte contigo. Pedro achava que se conhecia. Aí Deus manda uma prova na vida do Pedro. Alá, achou, rebaia. Quer se conhecer? Quer conhecer o indivíduo? Deixa ele passar pelo Getsemane. Deixa ele passar pela provação, ó glória. Deus está dizendo para alguém: não procure passar pelo Getsemane sem estar preparado. Sabe qual é o problema, irmãos? É que muitas das vezes a gente bate no peito e acha que está pronto, oh glória, e não espera o tempo de Deus. Aí a gente pula lá dentro do Getsemane, aleluia, e é reprovado. Mas Deus está dizendo: a graça, aleluia, não é só para quem caia. A graça é para quem acessa ela antes da tentação. É por isso que quando Jesus está no Getsemane, Jesus vai insistir para os discípulos: orai e vigiai para você não entrar na tentação. Só que o que os discípulos estão fazendo? Estão fazendo igual eu e você todo dia, dormindo. E Jesus está dizendo: orai e vigiai. Por que orar? Porque quando você ora, você se humilha e acessa o trono da graça. E a Bíblia diz que Deus, ele manda socorro. Ele manda socorro em tempo oportuno. Ele te manda graça. Se Pedro e Judas, aleluia, estivesse vigiando, se Pedro e Judas estivessem cumprindo a obrigação deles de orar, de buscar a graça, de se encher do Espírito, de se encher da graça, eles não tinham cortado a orelha, não tinham traído Jesus. Mas muitas das vezes a gente fala igual Pedro: estou pronto, estou preparado, eu sou bambambam, pode ir lá, Jesus, que eu vou contigo. Aí Jesus fala para ele: tu não vai, tu vai me negar 3 vezes. Aí quando a Bíblia diz que Jesus ressuscita, Jesus vai chamar Pedro: Pedro, tu me amas? Tu sabes que eu te amo, Jesus. Pedro, tu me amas? Senhor, tu sabes que eu te amo, Jesus. Pedro, tu me amas? Aí Pedro lembrou por quê? Porque ele negou 3 vezes Jesus. Aí Jesus vai fazer a terceira pergunta: Pedro, tu me amas? Aí Pedro cai na consciência. A Bíblia diz que Pedro chora. Pedro chora. Porque esse é o efeito, aleluia, de Jesus nas nossas vidas. Porque muitas vezes a gente bate no peito, acha que é bom, acha que está preparado, acha que é o melhor. Aí Jesus te permite passar pelo Getsemane, permite você passar pela peneira de Satanás, e aí você passa por ela, sai todo quebradinho. Mas Jesus não desiste de você. Ele só está te preparando. Ele só está fazendo você se conhecer, para que depois do Getsemane, oh glória, alabaçúria, você venha cair na real. Você venha cair na real. Aí Jesus vai falar para Pedro: agora que você chorou, agora que você se entristeceu, está preparado. Está preparado. A Bíblia diz que Jesus revela para Pedro qual tipo de morte ele ia morrer. Ele ia morrer de braços abertos. Ou seja, aquele que não estava preparado para morrer, agora Jesus falou: agora que você chorou, agora eu sei que lá na frente você vai morrer por mim. Porque na hora que você achava que você ia morrer pelo Evangelho, você não estava preparado. Mas agora que você chorou, que você passou pela prensa, que você caiu, foi humilhado, agora eu te digo: lá na frente tu irá morrer. Lá na frente você vai honrar o meu nome. Lá na frente você não vai me negar. Glória a Deus. Ei, alabaçuria, raia. Aleluia. Deus vai levantar Pedro no lugar.
O diabo falou que você ia morrer no futuro, mas mal ele sabe que Deus está sentado no céu, e ele olha lá no céu, e ele olha lá no futuro, alguém que está na casa do oleiro. Não sai da casa do oleiro. Ora bacalabaceva. Ore baracalabassuia. Ele na obediência da caçuia. Ele é bacalabaçu. Jesus está voltando. Rumão de fácia. Declamando que é isso. Deixa eu falar algo aqui da parte do eterno. Está vendo dias de perseguições, está vendo dias de fome, está vendo dias de dificuldade financeira, está vendo dias de morte no meu evangélico, está vendo dias, e Deus está dizendo para alguém: se prepare, coloca a tua casa na obediência, te prepara, ó Israel, para se encontrar com o Senhor teu Deus. Desperta tu que dormes, desperta tu que dormes, porque Jesus vai trabalhar na terra. Ele vai mostrar quem é e quem não é, não para que ele conheça, porque ele já sabe todas as coisas, mas é para que você se conheça. A igreja até pregava, a igreja de Éfeso até expulsava os falsos apóstolos. Elas até gostavam de algo que... Elas até gostavam de expulsar os nicolaítas, igual Deus também. A Bíblia diz, aleluia, que Deus ainda vai rejeitar. Mas peraí, não prega, não está conservando o nome, mas está faltando uma coisa: o amor. Porque o que vai manter a sua candeia acesa, aleluia, é o amor. A Bíblia diz: bem-aventurado quando sois perseguidos por conta do meu nome. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão a misericórdia. Bem-aventurados aqueles que choram, porque eles serão consolados. Bem-aventurados sois vós quando sois perseguidos por causa de mim, porque assim aconteceu com os profetas antigamente. Bem-aventurados sois vós. Aí a Bíblia diz: vós sois luz do mundo. Assim, portanto, brilhe as vossas luzes, para que o nome de Deus seja glorificado. O candelabro, aleluia, está no céu, e de lá ele recebe o culto meu e seu. De lá ele recebe o culto meu e seu. Quando você, aleluia, ama o seu inimigo, quando você anda 2, 3 milhas, quando você libera o perdão, quando você libera o perdão 70 vezes 7, quando você ama o Judas, você está produzindo azeite, você está passando pelo Getsemane, porque ninguém quer amar o Malco que está vindo matar, ninguém quer amar o Judas que vai trair, ninguém quer amar o Pedro que está negando o nome, na frente fala que vai morrer por você, mas nas tuas costas está te negando, e 3 vezes ainda ninguém quer fazer isso não, mas Jesus veio falar pra gente: tem o meu amor, porque quando você passa pela prensa, você produz azeite, e quando você produz azeite, você está alimentando o candelabro, e quando o candelabro está sendo aceso, aleluia, ele está produzindo culto no céu. Aí ele disse para a igreja de Éfeso: aleluia, volta ao primeiro amor, senão eu vou mover o teu candelabro, eu vou mover o teu candelabro, eu vou mover o teu candelabro. Quantas igrejas estão divididas, quantas igrejas estão sem amor? A Bíblia diz que por se aumentar a iniquidade, o amor de muitos se esfriariam. Ainda bem que não é todos, ainda bem que o texto não diz todos, muitos não são todos, tem remanescente, tem remanescente, tem remanescente. Deus viu esse dia, Jesus quando falou em Mateus 24, viu esse dia, viu que você está recebendo a correção, viu que você está recebendo a palavra, viu que você está recebendo a semente, e Deus está mandando dizer: vai ter fruto, vai ter fruto, vai ter fruto, recebe fruto, recebe a bacalabassuia, coma do bolo, coma do bolo, coma do bolo. Aquele que ouve e pratica é o homem que edificou a sua casa sobre a rocha. Ele mandou rebriga a serra. Deus, ele quer ouvir o culto da igreja. Deus, ele quer ouvir os cultos das igrejas.
Só que muitas igrejas estão produzindo fogo estranho. E Ele não quer fogo estranho, porque até roda, até fala um mistério. Aleluia, mas quando Deus, aleluia, olha para o candelabro, aleluia, está vendo mentira, está vendo amor fingido, está vendo uma fé fingida. Por que fé fingida? Porque prega só pelo dinheiro. Por que fé fingida? Aleluia, porque não ama. Aleluia, o irmão só faz para se aparecer glória. Alabassuia, anacalabacé. É fogo estranho, mas Deus, aleluia, está usando a minha boca para dizer que produzir esses fogos estranhos vai morrer igual Natal e a viúva, vai ser fulminado, porque está vindo dia de juízo. Prepara-te, ó Israel, para se encontrar com o Senhor teu Deus, porque a espada de Jeová vai descer na terra, vai descer na terra, te conserta, desperta tu que dormes, desperta tu que dormes, para que Cristo te esclareça. Jesus me trouxe aqui, aleluia, para lançar luz. Essa palavra que eu prego, ela é lâmpada para os teus caminhos. Oh glória, abacalabassuia. Limpa a tua casa, coloca a tua casa em ordem, porque Deus quer encher, aleluia, teu vaso de azeite. Ele é para a súbia. Você é um vaso escolhido. Por que Deus usou Paulo? Por que Deus usou Paulo? Ananias vai contradizer. Ananias vai falar: Senhor, mas esse aí está perseguindo a muitos. Esse aí tem cargos, ele tem até autoridade para pegar nós e não ir preso, para matar nós e não ir preso. Ele tem carta dos principais. Aí Deus olha para ele e fala assim: Ananias, vai, porque para mim ele é o vaso escolhido. O vaso é para ser cheio do azeite. Essa é a função do vaso, é para ser cheio. Deus chamou Paulo de vaso, porque para mim ele é um vaso escolhido. Aí o outro versículo vai dizer: porque eu mostrarei para ele quanto importa que ele padeça pelo meu nome. Oh glória, oh glória. Enquanto estiver padecendo pelo nome de Cristo, oh glória. Porque Paulo, aleluia, ele disse: e eu padeci pelo nome de Cristo. Eu passei pelas tribulações, pelas provações, fui açoitado não sei quantas vezes, fui jogado no cesto em Damasco. Ele padeceu pelo nome de Cristo. Aí em 2 Timóteo capítulo 4 ele vai falar: eu fui oferecido como libação, como azeite espremido. Ele foi oferecido, mas ele disse: agora você entregue para ser morto, mas a minha parte eu fiz. Oh glória. Ele foi, aleluia, padecendo pelo nome, aleluia, mas Paulo, aleluia, foi usado por Deus. E Deus está querendo dizer para mim e para você: quer ser cheio do azeite? Quer ser cheio da graça? Quer ser vaso? Você quer ser vaso mesmo? Tem que padecer pelo nome. Tem que padecer pelo nome. Do Evangelho, para subir tem que descer, para ganhar tem que perder. Mas hoje em dia estão mudando, invertendo os valores. Hoje em dia a pessoa quer logo subir, cara. Ele esquece de descer. Hoje em dia a pessoa quer logo ser exaltada, mas não quer se humilhar. E Deus está dizendo: eu não mudo, eu não mudo. Desça na casa do oleiro, desça na casa do oleiro, porque Deus quer moldar esse vaso, para depois ele encher e usar como um vaso escolhido, para depois ele encher de azeite. Eu agradeço a minha oportunidade, em nome de Jesus. E as palmas do Senhor bem forte. Glória a Deus. Se coloca de pé, igreja. Se coloca de pé. Se coloca de pé. Vamos orar. Vamos orar. Nós temos 10 minutos para nós orarmos. Orar por cura, orar por libertação. Pode ficar à vontade, Marcelo. Alabando.